E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos falar hoje de uma análise chamada CHN. É um equipamento que dá uma porcentagem de carbono, hidrogênio e nitrogênio de amostras conhecidas ou desconhecidas, mas em geral a gente quer conhecer o composto. Vamos ver? Então, imagina só uma situação que uma empresa, uma situação, precisa saber se um determinado composto é ou não é cocaína. Você não pode mandar as pessoas simplesmente vai lá, usem a droga. Não, você vai fazer uma análise. Então, vamos supor que uma empresa desconfie que aquele composto, ou uma polícia desconfie que aquele material seja uma droga, e é mandado para um laboratório de análise e descobre a porcentagem de carbono e de hidrogênio. Mas o pessoal também desconfia que possa ser, por exemplo, cocaína. E aí, olha só, a gente sabendo da fórmula da cocaína, como que a gente pode descobrir que composto é esse? Bom, vamos lá. Primeiramente, entender como funciona o equipamento de CHN, um equipamento que calcula a porcentagem de carbono, hidrogênio e nitrogênio. Então, o equipamento, a princípio, ele vai fazer um aquecimento da amostra na presença de oxigênio, então ele vai decompor a amostra e aí ele vai fazer combustão. Então, todo o carbono presente no composto orgânico ali vai formar CO2, que é a nossa primeira equação aqui. Todo hidrogênio presente nesse composto vai formar água e todo composto que tem nitrogênio vai formar NO. Então, por isso que essa análise é chamada análise elementar de carbono, hidrogênio e nitrogênio. Essa câmara de combustão, então, ele abaixa-se a temperatura para 650 graus Celsius e ocorre uma redução. O excesso do oxigênio, então, ele é reduzido com cobre e o NO e se transforma em N2 mais óxido de cobre. O peso do cobre, né, desse óxido de cobre, é calculado e aí a gente consegue descobrir, por exemplo, a quantidade de nitrogênio que a gente tinha e até mesmo de oxigênio. E ainda tem colunas absorvedoras que absorvem as moléculas de água produzida, calculando-se então a quantidade de água que a gente tem no material, consequentemente já é convertida para porcentagem de hidrogênio. Isso tudo o equipamento faz sozinho, ainda bem, não precisa fazer cálculo. E o CO2 ele é absorvido numa coluna especial, que um hidróxido de sódio, e o equipamento tem tipo uma balancinha que ele consegue pesar esse hidróxido de sódio e então afirmar a porcentagem em carbono. Então, quando a gente quer saber uma porcentagem CHN, a gente simplesmente faz de carbono, hidrogênio e nitrogênio. Então, necessariamente, os compostos, se tiverem esses três elementos, são analisados. O oxigênio, por exemplo, não é analisado nesse equipamento, então a gente pega ele por diferença. Mas como que a gente acha uma composição centesimal? É muito simples. Então vamos lá. A composição centesimal ela depende da massa dos elementos. Então, o carbono tem massa 12, o hidrogênio tem massa 1, o nitrogênio massa 14 e o oxigênio massa 16. Então, isso aí são chamados massa molares, que a gente encontra facilmente esses dados numa tabela periódica, por exemplo. Esse 17 significa que a cocaína, nessa fórmula molecular dela, tem 17 carbonos. Esses 17 carbonos vezes a massa do carbono, que vale 12. Eu tenho 21 átomos de hidrogênio com massa 1. Eu tenho um nitrogênio, quando não tem nada aqui na molécula, significa que tem um hidrogênio, com massa 14. E eu tenho 4 átomos de oxigênio com massa 16. Então, vamos às contas. 17 vezes 12, temos 204 gramas, mais 21 do caso do hidrogênio, mais 14, 32,64. Então, se somar tudo, 204 mais 21 mais 14 mais 64, 303. Perfeito. 303 gramas é o que a gente tem que é a massa molar, ou seja, a massa de todo o composto, ou seja, 100% do composto. Esse 204 corresponde a carbono, esse 21 ao hidrogênio, esse 14 ao nitrogênio, o oxigênio de 64. Então, se eu quiser saber a porcentagem de. Opa, se falei 64, já escrevi 64. Se eu quiser saber a porcentagem de carbono, como que eu faço? Eu vou pegar o 303 gramas, que é o valor total na minha amostra, que é a massa molar. Eu vou escrever que é 100%. Eu vou escrever aqui que isso aqui corresponde ao total. E eu tenho 204 gramas, que corresponde à porcentagem de carbono, que eu não conheço a porcentagem de carbono. Eu vou colocar aqui um x. E aí simplesmente faço uma regrinha de 3. Então esse x aqui vai ser nada mais do que 204 vezes 100 dividido por 303.
E vamos ver que número que vai dar. 204 dividido por 303 vezes 100 deu 67,3% de carbono. Opa! Então, o valor que a gente viu agora há pouco estava falando de 60%. Então, se a gente olhar lá no enunciado, ele fala lá que a gente tinha 60%. Então, eu já sei que esse composto não é a cocaína. Bom, mas podemos calcular o hidrogênio. Então, vamos lá. Quanto que dá o hidrogênio? Mesma conversa, 303 está para 100%, ou seja, isso aqui é o total. O hidrogênio é 21 gramas, está para X%, isso vai dar a resposta de hidrogênio. Então, vamos calcular esse X aqui. Vai dar 21 vezes 100 dividido por 303. Vamos ver. Então, vamos lá, 21 dividido por 303 dá 6,9%. Aí, se a gente olhar lá, a gente vai ver que deu 4,4. Então, podemos afirmar que esse composto pode ser qualquer outra coisa, menos cocaína, porque a cocaína teria que ter uma porcentagem maior de carbono e uma porcentagem maior de hidrogênio. Não quer dizer que todos os compostos tenham uma porcentagem maior disso aqui seja exatamente a cocaína, não. Aí deve depender dos outros componentes. Em geral, também, quando a gente faz essa análise, a gente acha também o nitrogênio. Na cocaína, no caso, tem nitrogênio. Então, a gente calcular a porcentagem de nitrogênio também seria de grande valia para determinar se esse composto tem ou não essa porcentagem. Então, podemos afirmar que esse composto não é a droga. Então, esse composto aí simplesmente tem essa porcentagem, pode ser qualquer outro composto. Beleza? Bom, espero que tenha entendido aí o que é uma análise elementar, o que é uma composição centesimal. E se gostou do vídeo, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos que estão estudando química. Abraços e até mais!